Sabe quando a gente pensa em guitarra elétrica, sempre vem uns nomes gigantes na cabeça, né? Marcas que são verdadeiras lendas. Mas olha, por trás desses nomes mais óbvios, tem umas histórias incríveis. Tipo a de uma marca que começou quietinha, meio que nos bastidores, e acabou construindo um verdadeiro império. É essa a história que a gente vai conhecer hoje, a da Schecter. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que uma oficina de reparos, um lugar pequeno na Califórnia, que só fazia peça de reposição, virou essa potência global do metal? É uma jornada em tanto, né? Então bora lá, vamos desvendar essa história. Então, para começar, a gente tem que entender que a história deles não nasceu com guitarras prontas. Não, não. Começou com as peças. E no centro de tudo isso, tinha um cara com uma obsessão por qualidade. Olha que curioso. Lá em 76, o David Schecter não estava sonhando em ser a nova Gibson ou Fender. A missão dele era outra, bem mais na dele, sabe? Era criar as melhores peças de reposição que o dinheiro pudesse comprar. E ele conseguiu. Em pouquíssimo tempo, a oficina dele virou o lugar para os luthiers. Era tipo um arsenal secreto dos caras. A fama cresceu tanto que, em 1979, não teve jeito. O passo seguinte era óbvio: começar a fazer as guitarras inteiras. E quando a gente fala em peças, não era só uma coisinha ou outra, não. Era tudo. Braço, corpo, captador, tudo mesmo. Pensa só, um luthier podia montar uma guitarra inteira, do zero, só com peça da Schecter. E uma guitarra de altíssimo nível, viu? Essa base, esse conhecimento de cada pedacinho do instrumento, foi o que fez toda a diferença lá na frente. Com essa base super sólida, né, virar de fornecedor para fabricante de guitarra foi um pulo. E o mais legal é que a fama da Schecter não veio de propaganda. Veio do lugar mais importante, dos palcos. Veio das mãos de músicos lendários. As primeiras guitarras da Schecter, cara, eram quase um mito. Pensa num negócio caro, raro, todo feito à mão, com uma qualidade absurda. A filosofia era essa aí, bem direta e reta. Eram guitarras feitas por músicos, para músicos profissionais. Simples assim. E o marketing era o boca a boca entre os gigantes. Não tinha anúncio em revista, nada disso. Quando um cara como Pete Townshend, do The Who, ou Mark Knopfler, do Dire Straits, aparecia com uma Schecter, pronto, o recado estava dado. A marca virou, na hora, sinônimo de guitarra de elite, daquela coisa feita sob medida. Só que como em toda boa história, né, nem tudo são flores. O sucesso veio rápido e, com ele, os problemas. A marca cresceu, mas o preço foi alto. Aquela identidade forte que demorou anos para ser construída começou a se desfazer. E aí veio a crise. Dá uma olhada no contraste. Depois que a empresa foi vendida, lá no comecinho dos anos 80, a Schecter se perdeu completamente. Aquela qualidade de elite foi por água abaixo. O foco em customização virou uma produção toda confusa. A marca que era sinônimo de excelência estava em risco. A coisa ficou feia. Parecia que era o fim da linha para Schecter. Mas, em 1987, veio a virada. Um novo personagem entra nessa história e ele veio para resgatar a marca das cinzas. E esse cara era o Hisataki Shibuya. Ele não era um investidor qualquer, não. Ele era o fundador do Musicians Institute, então ele entendia muito de música. Ele comprou a Schecter e, na hora, colocou a casa em ordem, voltando para o foco total em qualidade. A reputação foi salva, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava uma identidade nova, uma cara para o futuro. E essa nova identidade veio com tudo nos anos 90. Foi uma mudança radical. A Schecter decidiu parar de ser uma marca vintage e abraçou de vez um som mais pesado, mais moderno, mais agressivo. A missão era clara, e quem puxou isso foi o Michael Ciravolo, que viria a ser o presidente. Chega de ser só uma alternativa Fender ou uma marca de boutique. A ideia era criar uma linguagem totalmente nova, uma que conversasse direto com a galera do rock pesado que estava surgindo. E olha aí os primeiros resultados dessa nova fase. Guitarras como a Avenger, a Tempest, a Hellcat, designs totalmente originais, agressivos. Era o recado da Schecter para o mundo. A gente chegou no metal para ficar. Eles finalmente tinham encontrado o seu lugar. Ok, a identidade nova era forte. E agora? O plano era dominar o mundo. Mas como fazer isso sem deixar a guitarra caríssima e sem perder a qualidade? A resposta para isso foi uma estratégia, assim, genial. A grande sacada foi a Diamond Series. O plano era simples, mas brilhante. Desenhar as guitarras nos Estados Unidos, com tudo do bom e do melhor, e aí produzir em larga escala na Ásia. E o resultado? Cara, guitarras que pareciam, soavam e se sentiam como instrumentos que custavam o triplo do preço. De repente, todo mundo podia ter uma Schecter.
E não deu outra, a estratégia explodiu. Chegaram os anos 2000, a era do nu metal, do metal alternativo, e a Schecter era a guitarra da vez. Bandas como Avenged Sevenfold, Papa Roach, eles não só usavam, como tinham seus próprios modelos de assinatura, que viraram um ícone. A Schecter era, literalmente, o som daquela geração. E com o tempo, alguns modelos viraram clássicos. A C1, super versátil. A Hellraiser com aquele visual sombrio e os captadores ativos, perfeita para o metal mais pesado. A Blackjack, a Avenger, cada uma delas ajudou a firmar essa identidade da marca, sabe? Uma mistura perfeita de um design clássico com uma pegada totalmente moderna e agressiva. Hoje, o resultado de tudo isso é impressionante. Pensa só, aquela marquinha que começou numa oficina minúscula na Califórnia, hoje está presente em mais de 150 países. Mas talvez a maior conquista da Schecter seja essa. Eles são respeitados por todo mundo, do músico que está começando, comprando a primeira guitarra, até o profissional que lota estádios. Conseguir entregar qualidade e identidade para todo esse público é uma coisa muito rara. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A jornada da Schecter de um arsenal secreto até virar esse gigante do metal prova que uma marca pode se reinventar. A questão é, o que vem agora? Qual vai ser o próximo som que a Schecter vai ajudar a definir? O legado, com certeza, continua sendo escrito.